Vereador Dr. Gustavo. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, sejam todos bem-vindos. Boa noite, prefeito. Queremos agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui na Câmara. Prefeito, eu tenho só um assunto a abordar, porque é o mais recente, o que mais nos preocupa. Então, a gente debateu e conversou com muitas pessoas, com cidadãos, com autoridades, com o Conselho de Segurança, com a PM, com o comando da PM. Inclusive, o comando da PM nos recebeu ontem à tarde para falar sobre isso. E é uma das preocupações minha também, assim como do vereador Pretinho, em relação ao Carnaval. Eu ouvi o senhor falar e concordo, nossa cidade é uma cidade turística, precisa ser fomentada para ser movimentada e gerar recursos para aqueles que vivem para esse fim ou deste fim. Então a gente sabe que o Carnaval ele precisa existir realmente, só que a gente tem algumas preocupações. A minha preocupação é que, como o senhor falou e eu acredito assim também, eu acho que a nossa população flutuante vai aumentar pela falta de eventos em outros lugares vão vir para cá. E eu acho que a gente pode viver um caos dependendo de como as coisas forem acontecer. Eu vi, para falar a verdade, ontem no Facebook a publicação de como serão os eventos nos 4 ou 5 dias. Sexta também tem um período. E uma das preocupações minha e do comando da PM não é só a falta d'água, porque isso gera todo um estresse que pode correr outras consequências, mas é com a segurança pública. Concordo também que os acertos de contas, entre aspas, que foram feitos, eles teriam acontecido independente de como fosse, o tempo que fosse. Porém, também vejo que a prevenção precisa ser mais prevalente para que isso possa ser minimizado, se é que isso pode acontecer. Porque quando aconteceram em locais públicos e vítimas que não seria o acerto de conta poderiam ter sido alvejadas e a gente precisa se preocupar. E a preocupação do comandante, dos dois comandantes, como do Conselho de Segurança e das pessoas que a gente tem conversado, é exatamente com como vai acontecer. Nós entendemos que o efetivo vai ser reduzido. Ontem eu tive uma boa notícia que pode não ser reduzido como se esperava, mas vai ser reduzido. Talvez não tenha a especializada da cavalaria a contento, talvez não tenha a especializada Rotan com um quantitativo bom, mas aí a preocupação eram duas. Primeiro, serem informados previamente de quem vai vir, como vai vir e como as coisas vão acontecer. Isso foi por volta de 3 horas da tarde de ontem, de lá para cá não sei se houve algum contato. Então eles precisam de ter isso em mãos para já começar a programar. E eu gostei muito do que ele falou. Ele não pode divulgar quantitativo, porque senão favorece marginalidade. Então ele tem que fazer um planejamento estratégico deles para que funcione. Só que uma preocupação muito grande, e pelo que eu vi na programação, talvez não esteja atento a isso, é simultâneo, eventos simultâneos. E a partir das 20 horas vai ter tanto o trio elétrico, quanto o palco funcionando, e isso vai gerar uma dificuldade para a PM, e eu fico preocupado com isso. Quero saber se já pode tomar algum tipo de ação, como o senhor falou, essa semana até a sexta-feira, tem que correr para que as coisas não aconteçam. E a segunda coisa que ele falou especificamente foi em relação durante todo o acontecimento, o que se planeja fazer em relação à mobilidade urbana. Porque em momento nenhum ele disse que sabe de como vai ser a mobilidade urbana no nosso município. Ele até sugeriu uma sugestão do comando da PM, alguma coisa em relação à entrada da cidade, que é o nosso maior gargalo, ou algumas outras coisas nesse sentido. Então eles estão sentindo falta de um planejamento nesse ponto específico, simultâneo eventos, que pode dificultar, e ao mesmo tempo na mobilidade urbana do nosso município em relação à entrada e saída, inclusive de veículos oficiais como ambulância ou outras da própria corporação mesmo. Então a gente queria ouvir um pouco mais como é que pode fazer de hoje ou de ontem, até a sexta-feira, de uma forma que a Polícia Militar consiga, e o senhor já falou que mesmo tendo reduzido, graças a Deus, a criminalidade diminuiu com o efetivo reduzido, mas que a gente não dê sorte ao azar, no sentido de, durante esse tempo, passarmos por problemas que desse tipo, como aconteceu esse ano, especificamente não tínhamos vivido. Graças a Deus nós vimos que
que lá em Anchieta, em Iriri, também aconteceu isso no ano passado, mas houve toda uma programação para diferenciar a forma que vai acontecer e não mais acontecer aquilo que foi ano passado. Como nós estamos vivendo esse ano, a minha preocupação é que o carnaval tem que acontecer, a nossa cidade vive disso, as casas têm que ser alugadas, as pessoas têm que vir, porque as nossas paisagens são excelentes para o turista, então a gente precisa disso. Mas eu queria ouvi-lo um pouco mais em relação a esses dois pontos, mobilidade urbana e eventos simultâneos que pode gerar uma dificuldade para a Polícia Militar. Nesses 3 dias, segunda, ontem e hoje, eu não me encontrei com comando. Eles apresentaram a proposta, aí eu já chamei Celso Cola e Serginho, que cuida do trânsito, e eu tenho a preocupação, porque eles apresentaram a proposta para trânsito, mas ela é bem radical, né? Eu falei, faz um teste na sexta para ver se vai funcionar, né? A questão da mobilidade, nós estamos com uma equipe que vocês autorizaram aqui, né? Eu acredito que o assunto nosso da agora para frente tem que ser isso, carnaval, né? Segurança e mobilidade urbana. Eu mesmo vou puxar para mim esses assuntos agora, para a gente evitar problemas. A questão dos shows simultâneos também me preocupa um pouco, de repente colocar uma segurança própria no palco, porque o ano passado teve e também não teve problema, né? E se você corta tudo também, porque já ficou tão reduzido, né? Aí você tem por outro lado o comerciante, um ambulante que vai reclamar que não tem nada. Eu tenho certeza que nas cidades aí para fora que suspenderam, tem também a reclamação do outro lado, né? Mas com relação à mobilidade urbana, problema nós vamos ter. Não tem jeito, né? Mas nós temos uma pista aqui atrás que esse ano é melhor, né? O ano passado estava toda esburacada, não é isso? Nós estamos com as avenidas melhores, né? A equipe trabalhou muito bem. Eu acredito muito no decreto, na portaria que a juíza fez. Aquela portaria que a juíza fez, eu, a juíza, juntos, nós trabalhamos juntos naquilo ali. Nós fomos lá até para resolver um problema da saúde, acabei ficando o dia todo lá com a juíza, aí ela chamou o delegado, aí ela chamou o comandante, chamou todo mundo para lá, naquele dia surgiu aquela portaria. Depois daquela portaria foi uma calmaria na cidade, uma calmaria, não foi? Eu saí do palco andando de carro, porque ela proibiu os sons, aquilo foi muito bom, os sons dos caipifruta, os sons... Claro que muita gente não gostou, mas foi uma calmaria. Se nós conseguirmos evitar que esses sons funcionem de madrugada, todos esses sons, principalmente os de carro, porque eles tiraram tudo, né? Porque quando a juíza determina e dá força e apoia, a polícia fica mais segura. Porque teve um ano aí, não foi o ano passado, foi o retrasado, que o comandante recolheu todos os carros da rua, depois tinha um delegado de plantão que abriu um inquérito contra o comandante que recolheu os carros da rua, porque demorou muito entregar os carros lá, os boletins de ocorrência, né? Por isso que ela trouxe o delegado para conversar também, porque o delegado tem que controlar a delegacia para isso. Então, hoje existe uma parceria entre prefeitura, polícia militar, polícia civil, Ministério Público e Justiça falando a mesma língua. Então, eu acredito que nós todos, né, e a população, a Câmara, ajudando, motivando uma segurança na cidade, eu acho que vai ser bom. Pode acontecer um incidente, né? Pode acontecer. Mas também nós já tivemos carnavais aqui, vereador, de um ano aí, eu acho que foi 2007, 97, que eu tive que proibir entrar ônibus e van na cidade. Né? Eu tive que preparar lá no Sherry um pátio de ônibus, preparar lá na praça de evento um pátio de ônibus e van, que não cabia ninguém na cidade, mas não teve nenhuma morte, não teve nenhum tiro, entendeu? Às vezes é um público grande, mas um público respeitoso também, né? Alguma coisa, infelizmente, nós vamos ter que julgar com a sorte, né? Alguma coisa nós vamos ter que julgar com a sorte. Mas eu me comprometo aqui, perante ao seu questionamento, à Câmara e ao público presente, que da agora para frente eu vou me dedicar exclusivamente a esse assunto. Se for preciso fazer alguma redução, se houver uma solicitação por parte da polícia, por parte da juíza, eu faço ainda, se for preciso fazer. Tem que fazer com cuidado, porque os contratos estão prontos, né?
e tem que pagar, né? Mas eu vou me dedicar exclusivamente a esse assunto, porque, afinal de contas, é a maior festa da nossa cidade, né? É a maior festa da nossa cidade. Eu quero só apenas complementar, vejo muito bem essa questão de, se possível, uma contratação de uma segurança pelo município, porque o efetivo pode não ser o esperado, e a nossa preocupação mais é, tomara que o público venha, a gente pede isso, que o público seja ordeiro, mas é porque pelas investigações que têm acontecido, ainda existem outros crimes para acontecer, então a gente fica preocupado que esse crime possa acontecer nesse período, que é o que a gente não espera. Mas esperamos esse empenho, essa dedicação até o Carnaval, para que o Carnaval possa ser a melhor festa e a mais agradável, da melhor forma possível, e não tenhamos nenhum tipo de comprometimento. Agradeço a resposta, senhor. Obrigado.